Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Mas calma, isto não é uma aula de história daquelas chacantes. É antes a história de uma aventura incrível, de sobrevivência e de coragem. Vamos ver como é que os antigos gregos foram praticamente obrigados a deixar tudo para trás para construir um mundo novo à volta do mar Mediterrâneo. Preparados? Vamos a isto. A primeira pergunta, claro, é esta. O que é que leva milhares de pessoas a meterem-se em barcos de madeira que hoje nos pareceriam super frágeis e a navegar para um sítio que nem sabiam bem onde ficava? Pensem nisto. Não havia mapas a sério, não havia bússolas e muito menos GPS. Era um risco de vida brutal. Por isso, a razão para sair de casa tinha de ser mesmo muito, muito forte. E a resposta, na verdade, estava mesmo em casa. Ali por volta do século VIII a.C., a Grécia tinha um problema gigante. Estava a ficar sem espaço para toda a gente. Se olharmos para a geografia da Grécia, vemos que é um país cheio de montanhas. Isto quer dizer que terra boa para a agricultura, aquela terra plana e fértil, era uma coisa rara. E com a população a crescer sem parar, alimentar toda a gente estava a tornar-se uma missão quase impossível. E o problema era uma espécie de tempestade perfeita. Não era só a falta de espaço. Havia uma crise de comida a sério, não havia pasto para os animais e, para piorar tudo, as poucas terras boas que existiam estavam nas mãos de um pequeno grupo de famílias ricas, a aristocracia. O ambiente social estava a ficar explosivo. Para muita gente, partir deixou de ser uma escolha. Era a única saída. Então, como é que se organizava uma coisa destas? Bem, não era um grupo de pessoas a correr para um barco à toa. Pelo contrário, era uma operação planeada ao milímetro. Uma aventura, claro, mas uma aventura com um plano muito bem definido. E no centro de cada uma destas missões havia uma pessoa-chave, o oikistes. Pensem nesta figura como uma mistura entre um diretor de uma empresa, um capitão de um navio e um arquiteto. Era ele o responsável por tudo, desde conseguir a aprovação dos deuses até garantir que a nova cidade começava a funcionar de forma justa. E o plano de ação era impressionante. Primeiro, e isto era sagrado, o Oikistes ia ao famoso oráculo de Delfos para pedir a benção dos deuses. Depois, juntava a equipa. Havia um pormenor incrível. Eles levavam o fogo sagrado da sua cidade-mãe, a metrópole, para manter a ligação. Quando chegavam, escolhiam um sítio com água e fácil de defender. E, por fim, o passo mais importante, dividiam a terra de forma igual por todos. O objetivo era fundar uma sociedade justa, logo desde o início. E o resultado de todo este planeamento foi espetacular. Os gregos não fundaram só umas cidadezitas. Eles espalharam a sua cultura por todo o Mediterrâneo e pelo Mar Negro. Vamos fazer uma pequena viagem por este novo mundo que eles criaram. O primeiro grande destino foi o sul de Itália e a ilha da Sicília. As terras eram tão boas e as novas cidades, como Siracusa, ficaram tão ricas e poderosas que a zona inteira ficou conhecida como Magna Grécia. É incrível, mas muitas destas colónias chegaram a ser mais ricas do que as próprias cidades que as tinham fundado. Para termos uma ideia, a distância entre a Grécia e a Sicília é de cerca de 300 milhas, ou seja, quase 500 quilómetros. Para a altura, era uma viagem longa, mas fazia-se. Isto permitiu que houvesse sempre contacto e comércio, o que transformou a Magna Grécia numa verdadeira extensão do mundo grego. Agora, se viajarmos para o outro lado, para o Mar Negro, o objetivo já era outro. Aqui, a prioridade era estratégica, garantir o acesso a cereais, madeira e peixe. Estas colónias funcionavam como autênticos supermercados para a Grécia. E uma delas, chamada Bizâncio, acabou por se tornar uma das cidades mais importantes da história, a atual Istambul. A expansão continuou para sul, para a costa do que hoje é a Líbia. Aí, a colónia de Cirene fez fortuna com uma planta muito rara chamada sílfio, que era usada como tempero e remédio. Era tão valiosa que eles apanharam até não haver mais. Foi um dos primeiros casos da história de um recurso natural que se extinguiu por causa dos humanos. E no ponto mais a oeste de toda esta rede, na costa de França, os gregos fundaram Massália, que hoje conhecemos como Marselha. A missão aqui era puramente comercial, controlar as rotas que traziam metais do norte da Europa, como o estanho, que era essencial para fazer bronze. E aqui está a grande ideia. Estas cidades não eram apenas pontos isolados no mapa. Todas juntas formaram uma rede gigante, uma espécie de internet da antiguidade, que ligava tudo e todos e que transformou por completo o mundo antigo. A relação entre a cidade-mãe, a tal metrópole, e a nova colónia era muito curiosa. Elas partilhavam a mesma língua, os mesmos deuses, as mesmas tradições, mas a colónia era uma cidade completamente independente em termos políticos. Era como um filho que sai de casa. Mantinha os laços familiares, mas era dono do seu próprio nariz. Claro que esta expansão só foi possível porque houve uma revolução tecnológica.
Os gregos desenvolveram barcos muito mais rápidos e eficientes, tanto para a guerra, como o famoso trirreme, como para o comércio, e foi essa tecnologia que lhes deu o controlo do mar. E o que é que eles transportavam nesses barcos? Bem, os contentores daquela altura eram as ânforas. Eram estes enormes vasos de cerâmica, perfeitos para levar os produtos mais famosos da Grécia para todo o lado, azeite e vinho. Só para se ter uma noção, uma única ânfora cheia podia pesar quase 30 quilos. Agora, imaginem um navio carregado com centenas delas. O volume de comércio que atravessava o Mediterrâneo era para a época uma coisa absolutamente gigantesca. Mas a carga mais valiosa que viajava naqueles barcos não vinha dentro de ânforas. Eram as ideias. E a maior exportação cultural grega foi, sem dúvida, o alfabeto. Eles pegaram no sistema de escrita dos fenícios, melhoraram-no e criaram um alfabeto muito mais fácil de aprender. Espalhou-se que nem fogo e tornou-se a base de quase todos os alfabetos europeus, incluindo o nosso. Então, olhando para trás, por que é que esta história de exploradores com quase 3.000 anos ainda é importante para nós hoje? Qual foi o verdadeiro legado que eles deixaram? O impacto foi, foi transformador. Foram estas colónias que espalharam pelo mundo ideias que hoje nos parecem normais, como a democracia. Foram elas que criaram as rotas de comércio que definiram a economia durante séculos. Foram elas que popularizaram a dieta mediterrânica. E fundaram cidades que ainda hoje são enormes, como Marselha ou Nápoles. No fundo, eles ligaram 3 continentes numa única rede cultural. Se quisermos resumir tudo numa só frase, é esta. Os gregos transformaram o mar Mediterrâneo. O que antes era uma barreira assustadora que separava os povos, tornou-se numa ponte, numa autoestrada que os ligava. E para terminar, fica a reflexão. Naquela altura, os gregos exportavam azeite, cerâmica e o alfabeto. E hoje, no nosso mundo digital, que ideias, que tecnologias, que cultura está a viajar pelo planeta da mesma forma, a ligar-nos a todos e a moldar o futuro? A história, como se vê, continua. Só mudaram os barcos e as ideias. Obrigado e até à próxima.